Louvado seja o Senhor nosso Deus. O amor do Pai nos alcançou. Cristo é a nossa justificação. E é isso que nós temos visto aqui através da exposição da carta aos Gálatas. Louvado seja Deus. Por amor incondicional que nós fomos alvos, que nós recebemos através de Cristo. Quero convidar os amados irmãos a abrirem a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Essa noite nós vamos ver dos versos de 1 a 5. Gálatas, capítulo de número 3, versos de 1 a 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? E se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, em 16 de junho de 2020, ou seja, no meio do ano passado, a revista Isto É publicou uma reportagem interessante no seu caderno de economia com a seguinte manchete: Brasil cai para a última posição em educação no ranking global de competitividade. Olha que coisa fantástica. Foi feita uma avaliação entre 63 países para se medir o nível de educação dessa nação. E o Brasil está em primeiro, de baixo para cima. O Brasil ficou em último lugar. Essa avaliação ela é feita através da aplicação de provas, entre provas de conhecimento em matemática, leitura e ciência. E o resultado do Brasil foi esse. O meu papel aqui, eu não quero aqui entrar no mérito de questão política, por trás dessa notícia aí, avaliar o papel do Estado, o que o governo tem que fazer, o que não faz, o que fez, o que deixa de fazer. O meu papel aqui é único com os irmãos. É refletir numa dificuldade que nós temos. Pensar. A dificuldade de refletir, de analisar de forma crítica aquilo que nos é ensinado. Essa, infelizmente, é uma característica do brasileiro e não é diferente também da igreja brasileira. Nós temos uma dificuldade grande de pensar, de refletir. Essa notícia aqui só nos mostra, esse número só revela que o brasileiro não é preparado para pensar, para refletir no sentido de quebrar a cabeça com situações complicadas para dar soluções para elas. Infelizmente, isso é uma realidade apresentada através desses números. Não apenas isso, uma outra notícia no site Livraria Nobel, foi publicada uma pesquisa sobre um ranking de leitura com 30 países entrevistados, pesquisados, avaliados. O nível de leitura dos cidadãos desses diferentes 30 países. O país que mais lê no mundo é a Índia. E ela ocupa essa posição desde 2005. Eles dedicam em torno de 11 horas semanais para a leitura. As outras 3 posições aí também são países da Ásia. Em segundo lugar, Tailândia. Terceiro, China. Quarto, Filipinas. Na América Latina, adivinhe qual é o país que mais lê? América Latina. O país que mais lê? Venezuela. Nós estamos perdendo para a Venezuela. Eles estão em 14º lugar nesse ranking de 30 países avaliados. Depois vem nossos irmãos argentinos em 18º lugar. Depois o México em 25º lugar. O Brasil ocupa a 4ª posição, de baixo para cima, 27º lugar. Essa pesquisa só mostra que o brasileiro não tem o hábito de ler. Se não lê,
tem dificuldade para pensar, tem dificuldade para ser crítico e aceita qualquer coisa que se enfia goela abaixo a ele. Por que isso? O que isso tem a ver com a pregação de hoje? Irmãos, Deus nos deu um cérebro e Ele quer que a gente use. E é por isso que Deus permite alguns textos difíceis na Escritura. Você já tentou ler a Bíblia e se deparou com textos difíceis? Textos em que você vê e pensa, epa, e agora? A gente que é treinado para isso, né, os pastores que estudam os idiomas originais, para poder pesquisar, para ter ferramenta para pesquisar, para conhecer o texto bíblico, a gente se depara com diversos textos que nos colocam na dependência total do Espírito Santo, dizendo, Senhor, não sei para onde ir. Contamos com a Tua graça para exposição desse texto. Essa dificuldade com textos bíblicos é muito real, é presente. Mas por que Deus põe textos difíceis na Escritura? Primeiro, Deus determinou se revelar ao seu povo através de um livro, através da escrita. E Ele põe textos difíceis aqui para nós usarmos o cérebro que Ele deu. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: reflita. Olha, é uma ordem. Reflita, pense, medite. É isso que significa esse verbo. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Olha só, Paulo está mostrando aqui que o meio que Deus determina para nos levar à compreensão da sua vontade é o exercício da reflexão, do pensamento crítico, de se mergulhar no texto bíblico. É por isso que eu comecei o culto dessa noite dizendo que o prazer do verdadeiro homem de Deus é em meditar em dia e noite na palavra de Deus. Paulo está dizendo aqui, pense, gaste tempo com isso que eu estou ensinando, gaste tempo com aquilo que está escrito, pois Deus vai te dar discernimento. Pensar, estudar o texto bíblico, não é isso que vai te fazer compreender, não é isso. É o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que dá o discernimento das Sagradas Letras. No entanto, o meio que ele usa para nos levar à compreensão é o exercício da reflexão. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. E aqui, Paulo sabe justamente dessa necessidade, e com esse texto que a gente tem aqui diante da nossa mão nessa noite, dos nossos olhos, é justamente Paulo levando o povo a pensar. Ele está levando os Gálatas a pensar. Cada versículo, eu não sei se você percebeu as ênfases conforme eu fui lendo, cada um desses 5 versículos é uma pergunta. Isso aqui era um recurso muito comum de retórica, que era usado principalmente ali no tempo do apóstolo Paulo, em que eles faziam perguntas para ensinar aquilo que ele quer ensinar, levando o povo a pensar, a refletir sobre esse ensino. Em 5 versículos, Paulo põe 5 perguntas para a igreja pensar. Vamos recapitular um pouquinho aqui, ó. Lá na segunda metade do capítulo 2, que nós vimos nos outros cultos, Paulo nos mostra que nós somos salvos quando nós desistimos de confiar nos nossos esforços, quando nós desistimos de confiar na nossa competência de obediência à lei e passamos a confiar na graça de Cristo, nos méritos de Cristo que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. É isso que ele ensina até metade do capítulo 2. Quando nós passamos a confiar em Cristo, passamos a viver para Deus. Paulo nos ensina até aqui que o Evangelho é o caminho de entrada no reino de Deus. Mas não apenas isso. Nós não somos apenas salvos pelo Evangelho. Paulo vai nos mostrar a partir de agora que nós somos mantidos na presença de Deus por meio do Evangelho. Paulo vai nos mostrar aqui que o Evangelho não é apenas uma porta de entrada para a caminhada cristã. Ele é a porta de entrada, ele é o caminho, ele é o meio, ele é a estrada sobre a qual nós edificamos a nossa caminhada com Cristo. Paulo vai mostrar para mim e para você aqui, querido, que o Evangelho não é algo para fazer parte apenas da tua conversão, mas sem Evangelho não há edificação na presença de Deus. Essa mensagem da cruz, Cristo vivendo, morrendo, ressuscitando em favor de pecadores, isso é o que deve nortear e te acompanhar todos os dias da sua vida. Paulo vai nos mostrar aqui que o Evangelho não é algo que se deixa para trás. E é isso que eu quero pensar com você nessa noite, através dessas 5 perguntas que o apóstolo Paulo faz. Vamos ver o que ele quer fazer com que você e eu pensemos. Na primeira pergunta, no verso 1, Paulo quer levar os Gálatas a meditar, a lembrar
do que é ou de qual é a mensagem central do Evangelho. Vamos ler o verso 1 de novo. Então, meu primeiro ponto aqui. São 5 perguntas, eu quero tentar ver as 5 com você essa noite. Na primeira pergunta, Paulo deseja lembrar os Gálatas sobre qual é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Verso 1 ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos os olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Essa é a mensagem central do Evangelho. A mensagem central das palavras de Cristo é resumida nessas 3 palavras: Jesus Cristo crucificado. Essa é a mensagem central do Evangelho. Paulo está dizendo, olha, essa mensagem, Jesus Cristo crucificado, é algo que jamais deve deixar de fazer parte dos seus pensamentos. É algo que jamais deve deixar de ocupar o seu coração. É isso, Gálatas. Veja, mais uma vez, irmãos, Paulo está mostrando para nós aqui que a essência da mensagem evangélica não é o que você faz para Deus, é o que Deus fez por você na cruz. A essência da mensagem evangélica não é o quanto você é capaz de se empenhar para fazer coisas para Deus. A essência da mensagem evangélica é a grandeza, o nível do amor de Deus em dar o único filho para viver, morrer e ressuscitar por você. Essa é a mensagem evangélica. Perder isso de vista é perder o Evangelho. Nós vimos na semana passada aqui, não existe cristianismo sem a centralidade da cruz de Cristo, sem a centralidade da justificação pela fé através da fé em Cristo Jesus. Essa lembrança se faz muito necessária para aqueles irmãos. Essa lembrança que Paulo faz aqui de dizer para eles: olhem para Cristo e este crucificado. Tenham em mente essa mensagem central do Evangelho. Essa lembrança que ela é extremamente necessária, porque os Gálatas estavam se comportando como pessoas que nunca tivessem ouvido essa mensagem. Eles estão se comportando como se não tivessem nunca sido instruídos em relação ao Evangelho, como se eles não tivessem sentido nenhum a mensagem central da cruz de Cristo para eles. É isso que significa a expressão aí no verso 1: ó Gálatas insensatos. A palavra insensato aqui é usada para se referir ao homem sem instrução, sem conhecimento, sem discernimento espiritual. Paulo está dizendo para eles assim: vocês estão se comportando como se isso fosse novidade. Vocês foram alimentados, vocês ouviram, vocês conheceram a mensagem central de Cristo e o poder de Cristo crucificado. E vocês estão vivendo, vocês estão se comportando como se nunca tivessem visto isso. Insensatos. A palavra insensato aqui significa um indivíduo sem conhecimento, sem instrução. E eles já tiveram acesso ao que significa a mensagem da cruz. Eles já ouviram Paulo dizer, os outros missionários passando ali pela Galácia, o que significa dizer Cristo crucificado. Eles já conheciam isso, mas eles estavam se comportando, irmãos, como pessoas enfeitiçadas, como pessoas que estavam num transe. Você já viu aquelas pessoas em transe, tipo um sonâmbulo, ou tipo alguém hipnotizado, que de repente é como se fugisse de si? Pois é, a palavra que Paulo usa aqui para dizer quem vos fascinou, esse fascinar aqui pode ser traduzido por enfeitiçar. Os Gálatas estão se comportando como pessoas que estão sob um transe, sobre um feitiço, como se eles estivessem realmente fora de si, enfeitiçados. Esse é o significado da expressão quem vos fascinou. Os Gálatas estão se comportando como pessoas que foram alvos de um feitiço, fora de si. Era a única palavra, vamos pensar o seguinte, Paulo está usando isso de forma proposital, porque ele está dizendo, olha, Jesus foi exposto para vocês. Esse verbo expor aqui nas palavras de Paulo, significa, olha, a gente desenhou Jesus para vocês.
O Jesus Cristo crucificado, olha, nós apresentamos diante de vocês como palavras tão ricas, tão visuais, que é como se nós tivéssemos desenhado o significado da cruz. Vocês estão vivendo, rejeitando tudo isso, como alguém que está hipnotizado. É mais ou menos isso aqui. Presta atenção, em 2014, um escritor norte-americano chamado Josh Mellerman, ele lançou um livro chamado Bird Box, Don't Open Your Eyes, que em português é Caixa de Pássaros, Não Abra Seus Olhos. Em 2018 isso ia se virar um filme e ia entrar no catálogo da Netflix. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É um tipo de filme que eu não recomendo você assistir com seus filhos, porque ele é muito perturbador. A história que é ambientada... Quem já viu esse filme? Caixa de Pássaros, o Bird Box. Todo mundo com o olho vendado, se abrir o olho morre. Não viu, né? Não veja com as crianças. Isso, a Sandra Bullock é a protagonista ali. E como tudo que Sandra Bullock faz, também é um excelente filme. Essa história ela é ambientada num mundo que é tomado por insanidade. O que está acontecendo ali com as pessoas? De repente, algo chega naquela cidade e o livro não explica o que é, o filme não explica o que é, mas de repente as pessoas que veem isso que se aproxima, elas são tomadas de um surto e são levadas a cometerem suicídio. Só existe uma forma de ser salvo: manter os olhos fechados. Então todo o enredo vai ser desenvolvido da Sandra Bullock junto com duas crianças, que é chamado de garoto e garota, não tem nome, né? Porque não foi dado nome para eles, e ela tem que ficar com os olhos vendados o tempo todo, com essas duas crianças de olhos vendados. Eles têm que atravessar uma floresta, atravessar um rio de olhos vendados, porque todos os que abrissem os olhos e colocassem os olhos nesse algo que é um mistério, cometia suicídio. Eles entravam num transe, eram enfeitiçados e isso os matava. É mais ou menos o que está acontecendo aqui com as palavras de Paulo. Paulo está sendo visual, duro com essas palavras, dizendo: Gálatas, quem enfeitiçou vocês? Vocês conhecem o Evangelho, vocês conhecem o que significa a cruz de Cristo. Deixar de olhar para a cruz de Cristo e olhar para as suas próprias obras da lei é cometer suicídio espiritual. É isso que está acontecendo. Aqueles Gálatas estão correndo risco de morte espiritual pelo fato de tirarem os olhos de Cristo e colocarem os olhos na sua própria carne, na sua própria capacidade de obediência. Paulo está chamando aqueles homens a atenção para isso. Cristo crucificado é a mensagem central. A única forma de nos mantermos a salvos, irmãos, é mantermos os nossos olhos em Cristo e entender o significado da sua crucificação. Entender o significado de dizer que Cristo morreu, que Cristo viveu, morreu e ressuscitou em nosso favor. Ele fez tudo isso. E Ele ressurgiu, reascendeu aos céus e enviou o Consolador que nos habilita a viver nesse mundo. E isso me leva para o meu segundo ponto aqui com vocês. Então, primeiro ponto para ficar gravado aí para você. Paulo quer lembrar os Gálatas da mensagem central do Evangelho: Cristo crucificado. A segunda coisa que Paulo quer fazer aqui é lembrar os Gálatas do presente que vem acompanhado do Evangelho. Olha o verso 2 aí. Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha só, a gente poderia traduzir novamente esse texto da seguinte forma, como se Paulo estivesse dizendo o seguinte para eles: só gostaria de saber de vocês o seguinte: como que vocês receberam o Espírito Santo? Foi fazendo as obras da lei? Ou foi crendo na mensagem do Evangelho? É isso que Paulo quer colocar aqueles homens para pensar. Paulo está apelando aqui para a experiência que eles mesmos tiveram, para a experiência dos próprios Gálatas. Essa pergunta de Paulo, ela é cheia de significado e serve para nós também. É como se Paulo estivesse perguntando para mim e para você o seguinte: olha, o que foi que fez com que você tivesse essa experiência com o Espírito Santo?
O que te fez receber o Espírito Santo? O que te fez ser selado com o Espírito Santo? O que te fez nascer de novo? Cumprindo os rituais da lei? Ou crendo na mensagem de Cristo? Paulo apela para a própria experiência dos Gálatas. O comentarista bíblico William Hendrickson, ele diz o seguinte, interpretando esse versículo aqui. É como se Paulo estivesse perguntando: meus queridos Gálatas, a direção que ora estão seguindo os faz mais felizes e seguros do que fazia aquela que anteriormente escolheram? Por qual via foram conscientizados de possuírem o Espírito Santo habitando em seu coração? Foi pela via de uma rigorosa escravidão às ordenanças cerimoniais, ou foi pelo exercício da fé em Cristo? De tal modo que ouviram e guardaram ansiosamente no coração a mensagem do Evangelho. O Hendrickson, ele acerta na mosca aqui, porque Paulo está lembrando que do presente que eles receberam quando eles creram na mensagem do Evangelho. Existe, irmãos, uma relação íntima e inseparável entre o Espírito Santo e a pregação do Evangelho. O próprio Paulo, lá em Efésios capítulo 1, no versos 13 e 14, ele vai dizer o seguinte: nele, em Jesus Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, presta atenção nisso aqui, em Cristo, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, quando vocês creram no Evangelho da vossa salvação, vocês foram selados com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. O que Paulo está mostrando para nós aqui? Olha, ninguém recebe o Espírito Santo por obedecer à lei de Deus. Não. Nós recebemos o Espírito Santo mediante a pregação do Evangelho para obedecer à lei de Deus. É isso. Até porque, se não for pela condução do Espírito Santo, você jamais se encantará com a ideia de obedecer à lei de Deus. Paulo quer deixar claro para mim e para vocês aqui, irmãos, não espere cristão viver como cristão sem nascer de novo. O papel da igreja não é, em primeira instância, em primeiro lugar, ensinar as pessoas como viverem. O papel da igreja, em primeira instância, é pregar o Evangelho de Cristo Jesus, para que esses, em contato com o Cristo crucificado, ressurreto, assunto ao céu e cheios do Espírito Santo, sejam capazes de amar a lei de Deus. Eu entendo que algumas pessoas veem na igreja um papel social importante, e nós temos mesmo, nós temos esse papel importante na nossa sociedade. Por exemplo, algumas mulheres, isso não é o caso da igreja presbiteriana de Pitangueiras, isso acontece só em outras igrejas, mas algumas mulheres, elas se contentam com o simples fato de estarem na igreja com seus maridos. Por quê? A igreja ensina a fidelidade. Então o que ela pensa? Se enquanto ele estiver aqui, estou garantida. Muitos pais se alegram com a ideia de ter seus filhos na igreja, porque a igreja ensina a obediência aos pais, ensina a obediência aos caminhos do Senhor. Então, enquanto eles estiverem aqui, eles estão protegidos do mundo lá fora. Isso é relativamente uma verdade, mas o nosso papel aqui não é ensinar como você viver sua vida, em primeiro momento. O nosso papel aqui é te expor Cristo de uma forma que você o ame e seja capaz de encontrar prazer na lei de Deus e satisfazê-la pelo simples fato de amar Jesus. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos substituir nesse púlpito a mensagem de Cristo pela mensagem de Moisés. Moisés pode até ser pregado aqui, a lei pode e até deve ser pregada aqui, desde que ela esteja a serviço de Jesus, desde que o papel seja mostrar para Cristo, para que por amor a Cristo você obedeça à lei de Deus. O que Paulo está mostrando aqui é: ninguém recebe o Espírito porque conseguiu obedecer à lei. Pelo contrário, por receber o Espírito, Ele é quem te habilita a obedecer à lei de Deus. Paulo, no verso 2, põe a igreja para pensar, para lembrá-los do presente que vem acompanhado com o Evangelho. Sem Evangelho, não há batismo com o Espírito Santo. Sem Espírito Santo,
não há vida cristã. Porque a sua obediência à lei de Deus vai até o momento em que o teu coração falar mais alto que a palavra de Deus. Agora, sendo cheio do Espírito Santo, sempre é a voz de Cristo que vai falar mais alto ao seu coração. Por isso que nós vimos no final do texto, na semana passada, Paulo dizendo: já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, e a vida que agora eu vivo nessa carne é para a glória daquele que morreu e viveu por mim. Jamais esqueça da mensagem evangélica. E isso me faz caminhar para o meu terceiro ponto. Paulo quer lembrar aqueles irmãos que a verdadeira edificação, isso vai estar no verso 3, a verdadeira edificação, a verdadeira santificação, o verdadeiro crescimento na vida cristã vem pelo Evangelho. Verso 3. Sois assim insensatos, olha o insensato de novo aí, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Essa pergunta de Paulo, ela é de propósito. Paulo quer levá-los a entender que a verdadeira santificação, a verdadeira edificação, o verdadeiro crescimento da igreja é algo que depende totalmente da mensagem da fé, do Evangelho de Cristo. Entenda-se aqui, pregação da fé por pregação do Evangelho. Paulo que está dizendo para eles: escuta, vocês começaram no Espírito, estão querendo se aperfeiçoar, se santificar, se complementar, se tornar pleno pela carne. Isso é insano, porque sem o Espírito, que vem pela centralidade do Evangelho na tua vida, você jamais se aperfeiçoará. Eles estavam buscando aqui algo impossível, que é serem aperfeiçoados pela carne. Esse verbo aperfeiçoar aqui dá a ideia de tornar pleno, perfeito, acabamento. Paulo está dizendo: olha, usando o seu esforço, usando o esforço que é oriundo da sua carne, da sua vontade humana, você não chegará ao aperfeiçoamento, à santidade, à completude que a Bíblia requer de você. Essa é uma obra do próprio Deus, porque na carne você não consegue. O que é ser aperfeiçoado na carne, irmãos? É acreditar que a parte de Cristo, apenas com a obediência dos 10 mandamentos, você vai conseguir se aperfeiçoar. Nós já vimos que sem o Espírito Santo, que vem pelo Evangelho, pelo conhecimento da palavra da verdade, não há qualquer possibilidade de você ter prazer nos 10 mandamentos. Paulo entende que essa obra do aperfeiçoamento é uma obra de Deus e não sua. Filipenses capítulo 1, verso 6, ele diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E esse verbo completar aqui que Paulo usa em Filipenses é o mesmo que ele usa em Gálatas, dizendo: olha, vocês não vão se aperfeiçoarem, ou vocês não vão chegarem à plenitude que Deus requer de vocês pelo trabalho duro. Não, esse aperfeiçoamento é obra do Espírito Santo, é de Deus. Antes da gente se tornar cristão, nós confiávamos nos nossos vários projetos, né? Vários projetos de esforço pessoal para a gente se sentir pleno. E às vezes você poderia pensar o seguinte: olha, eu vou conseguir ser completo quando eu tiver uma carreira. Aí estudo, tem uma carreira e parece que não deu certo, alguma coisa falta. Aí você pensa o seguinte: não, eu vou me sentir pleno quando eu tiver um relacionamento. Aí consegue um relacionamento, mas parece que ainda falta alguma coisa. Não, eu vou me sentir pleno quando eu casar. Agora vou ficar completo. Aí casa, e de repente vê que ainda falta alguma coisa. E de repente você pensa o seguinte: não, eu vou me sentir pleno quando eu estiver casado, com uma carreira e uma pós-graduação. Aí você consegue tudo isso e parece que alguma coisa ainda falta.
Não, eu vou conseguir ser pleno quando eu tiver tudo isso, ainda não tiver mais pagando aluguel, tiver casa, tiver carro, e de repente você tem tudo isso e parece que alguma coisa falta. Sabe o que Paulo ensina aqui? Você jamais chegará a esse sentimento de plenitude através de todo o esforço que você empenha para realizar seus sonhos. Eu sei, irmãos, a gente vive em dias em que você é tentado, é orientado a trabalhar duro para realizar seus sonhos. Não estou dizendo que você não deve trabalhar duro para realizar sonhos, não é isso. No entanto, desista da ideia de que por trabalhar duro e realizar todos os seus sonhos, você vai ser pleno. Primeiro, vamos deixar de ser romântico com a vida e entender uma coisa: você jamais vai realizar todos os seus sonhos. Se você acha que vai ser completo, que vai ser plenamente feliz quando chegar à realização de todos os seus sonhos, infeliz homem e mulher que você é. Segundo, nem que você consiga realizar todos os planos que você se empenhar para fazer, você não encontrará plenitude e satisfação em todas essas realizações. Paulo está dizendo: vocês começaram no Espírito. Vocês foram introduzidos no reino de Deus pela comunhão com o Espírito Santo. E acham mesmo que vão se sentir plenos, que vão ser edificados, alcançar santidade, crescimento pelo trabalho duro? Não, meu querido, a plena satisfação vem com um relacionamento íntimo com o Espírito, que só é possível mediante crescimento no conhecimento do Evangelho. Porque tendo em mente, de forma muito clara, a mensagem da cruz, Cristo crucificado, cumprindo plenamente tudo aquilo que nós precisamos para ter prazer na vida, Cristo conquistando isso. Não são os nossos esforços, é o esforço de Cristo, é a dedicação de Cristo, a obra de Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz. Não é o seu suor, o seu sangue que vai te dar sensação de realização. Entenda uma coisa: enquanto você não apegar o seu coração à cruz, ao pleno trabalho do nosso Senhor Jesus, você jamais terá sensação de plena satisfação. Agora, quando nós entendemos que é a obra de Cristo em que nós temos a real satisfação da nossa vida, você vai trabalhar para realizar planos, vai estar feliz com o processo, vai frustrar, não vai dar certo o sonho, você vai dar glória a Deus do mesmo jeito, porque a sua satisfação não está na sua capacidade de conquista, mas está naquilo que Cristo já conquistou para você. Essa ideia de trabalhar duro, a gente aplica em todas as áreas da vida, esse é o problema, inclusive no nosso relacionamento com Deus. Às vezes, e muitas vezes, você e eu somos tentados a querer trabalhar na igreja para merecer a salvação que Deus nos deu de graça. De graça para nós, mas o sangue de Cristo foi derramado. E a gente... Agora entenda uma coisa: a salvação, mediante esse trabalho duro, é sempre algo incerto e egoísta. Por que é incerto? Nós já vimos isso aqui. O quanto é ser obediente o bastante para ser salvo? Já que tem aquele que acredita que tem que trabalhar duro para ser salvo, o quanto é trabalhar duro para ser salvo? Quanto você vai ter garantia de que você foi salvo pelo seu trabalho duro? Quanto de suor você tem que derramar? É algo incerto. Será que se eu obedecer 90% é suficiente? 95%, vai. Será que existe alguém meio salvo? A obra da cruz é plena. Crer no trabalho duro para ser salvo é algo sempre incerto e egoísta, porque todo o seu empenho, todas as suas boas obras é pensando em você mesmo, naquilo que você vai poder ganhar de Deus. Por isso que Paulo está mostrando aqui: olha, desista de querer salvar a si mesmo. Vocês começaram crendo que o seu relacionamento de intimidade com Cristo, mediante o Espírito Santo, redimiu vocês. E é isso que deve fazer você viver para Deus. Jesus ensina: a vida eterna é
que te conheçam a ti, ó Pai, e a mim que o Senhor enviou. Veja, Jesus não diz, a vida eterna é aquele que se empenha para ser salvo, aquele que obedece 100% à lei de Deus. A vida eterna é que se relacionem com o Pai e com o Filho, através do Espírito. Meu quarto ponto aqui, estou caminhando para o fim. Paulo quer lembrar aqueles irmãos do sofrimento que eles enfrentaram. Essa reflexão de Paulo faz eles lembrarem das dores vividas. Olha o verso 4. Aguenta mais um pouquinho, irmão, estamos quase acabando. Aguenta aí. Está firme aí, Douglas? Está ansioso? Não? Não, então aguenta aí. Vamos lá. Verso 4 diz assim: terá sido em vão tantas coisas que sofrestes, se na verdade foram em vão? Os crentes da Galácia, irmãos, aqueles crentes que estão recebendo essa carta do apóstolo Paulo, no começo da sua vida cristã, sofreram muito nas mãos dos pagãos e dos judeus. O sofrimento, as perseguições, a realidade de perseguições era algo muito comum nos primeiros séculos da igreja. Eles não se encaixavam em sociedade nenhuma, porque a idolatria era algo culturalmente estabelecido, e o cristão dizia o seguinte: eu só vou dobrar o meu joelho diante do Senhor Jesus, Ele é o único Senhor. Eu sou redimido por fé em Jesus Cristo. Não são pelos rituais cerimoniais da lei, é pela fé em Cristo. E isso fez com que eles fossem perseguidos duramente. O que Paulo está mostrando aqui é que eles sofreram muito por defenderem a verdadeira fé evangélica, por defenderem que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, por crerem nisso. Compraram briga com judeus, compraram briga com pagãos, porque eles não se misturavam com a cultura idólatra e nem com essa cultura judaica pela salvação meritória. Eles criam na salvação de Cristo Jesus, e isso fez com que eles sofressem muito. O que Paulo está mostrando aqui agora é o seguinte: peraí, vocês sofreram em vão? Paulo está lembrando, fazendo-os lembrar do quanto eles já passaram por causa da defesa da sua fé. Ao apelar para a própria experiência deles, ele faz com que eles se lembrem do que o Senhor já fez com que eles suportassem por defender aquilo que agora eles estão querendo deixar de lado. Você já teve a sensação de ter um trabalho duro? Você cansou, gastou tempo, gastou dinheiro, gastou suor, se machucou, gastou sangue, cansaço, para no fim das contas chegar e ver que foi em vão? Quantas vezes você olhou para trás e teve que desmanchar tudo porque ou errou, ou tudo que você fez não precisava ter feito, foi um trabalho em vão. Paulo, levando os cristãos da Galácia a refletirem, está querendo que eles entendam e que eles voltem à condição de crer somente em Cristo para ser salvo, para que todo aquele sofrimento não fosse em vão, para que eles tivessem contentamento, inclusive no sofrimento, para que ao sofrerem por amor a Cristo, por amor à mensagem da cruz, eles encontrassem contentamento, inclusive na dor. Paulo, irmãos, viu o sofrimento presta atenção, olha o que é o nível de um homem que confia na plena satisfação que é conquistada por outra pessoa e não por ele. Paulo não acreditava que eram os esforços dele que ia dar plena satisfação para ele. Paulo via até o sofrimento como presente de Deus. Você já chegou nesse nível, não? Sofrer por Jesus, por amar Jesus e levantar as mãos para o céu e o Senhor diz: obrigado, obrigado por tanta dor. Chegou nesse nível, não? Paulo carregava literalmente as marcas de Cristo no corpo e dizia: Senhor, obrigado. Aqueles primeiros cristãos, por sofrer, Pedro e João, por sofrerem na cadeia, na prisão, saíram cantando louvor. Graças a Deus nós tivemos o privilégio de sofrer por Jesus. Somente alguém que entendeu o que é viver de forma evangélica, crendo na mensagem, no poder da forma evangélica, da verdade do evangelho, é que pode entender que há
contentamento pleno já conquistado na cruz de Cristo. Portanto, qualquer experiência debaixo da terra, debaixo do sol, é motivo de alegria. Inclusive, sofrer por Jesus. Em Filipenses capítulo 1, verso 29, Paulo diz assim: porque vos foi concedida, foi dada a graça de padecerdes por Cristo e não somente crer nele. Graça que é um favor imerecido. Olha só, Paulo está dizendo, você recebeu um favor de Deus. Qual é, Paulo? Sofrer por Cristo. Isso é um favor que Deus te dá. Que Deus nos conceda essa fé. E sabe quando você vai ter essa fé, irmãos? Quando você entender que o desejo, que a plenitude, que a plena satisfação não é algo que você vai conquistar, é algo que já foi conquistado e para você é de graça. Foi o sangue do Filho. Para você é só depor arma, é só deixar de confiar no seu esforço e confiar no esforço de Cristo e passar a amá-lo e a ver nesse livro prazer para obedecer. E por fim, Paulo quer lembrar aqueles homens de quem é o autor da salvação mediante a fé. Veja comigo o verso 5 e a gente vai para o final aqui. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Evangelho chegou até os crentes da Galácia com muita manifestação de poder e prodígios, mediante prova amarga, dura. Os discípulos transbordavam do Espírito Santo. Havia poder, havia prodígio no meio deles. Deus realizava tudo isso. Tanto o presente, que é o Espírito Santo concedido, quanto todos aqueles milagres que eles provaram, é algo que vem do próprio Deus. O que Paulo está querendo levá-los a pensar aqui é justamente isso. Veja, aquele que agiu, que operou. Ao vivo essas coisas acontecem. Aquele que operou grandes milagres no meio de vocês, fez isso por causa da obediência da lei ou fez isso por causa da fé? É isso que Paulo quer levá-los a pensar. O autor da salvação pela fé, o autor da salvação graciosa mediante a fé, é aquele que está operando milagres, é aquele que está operando sinais, é aquele que está exercendo a sua vontade para a igreja, dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês me obedeçam, que vocês se empenhem para viver aquilo que eu mando, não por um senso de obrigação, mas por entenderem que foram salvos graciosamente, e agora eu quero amor, eu quero uma obediência pautada, motivada por amor e gratidão, e não por medo do inferno ou senso de obrigação. Não quero uma obediência motivada pelo sentimento de barganha. Te obedeci 10%, agora você tem que me liberar 10% de bênção. Te obedeci 50%, agora eu quero 50% de bênção. Topando Deus em dívida comigo. Esquece, querido. Tudo que Ele te dá é movimento da graça. Favor imerecido. Deus sempre se relacionou com o seu povo mediante graça. Se Ele fosse esperar obediência para ser abençoador, jamais, depois da queda de Adão, jamais seríamos abençoados. Êxodo capítulo 20 nos mostra isso. Deixa que eu leio. No verso 1, Êxodo 20, olha só o que Deus está dizendo para Israel. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Pergunto para você, qual foi a ordem aqui? Deus primeiro dá a lei para o povo no Egito e diz para eles assim: olha, o dia em que vocês obedecerem os 10 mandamentos, eu tiro vocês daí. Ou Ele primeiro retirou o povo dele do Egito, trouxe para o deserto, e aí sim, depois de libertos, deu a lei para eles e disse: agora obedeça. Qual foi a ordem? Primeiro ou segundo? Sabe o que isso aqui ensina? Egito é a tipificação de mundo aqui. A saída do povo do Egito é a retirada da igreja do mundo. Deus primeiro salva, para depois dizer: agora obedeça. Se Deus fosse agir da seguinte forma:
obedeça tudo. Eu volto quando vocês conseguirem. Até hoje estavam lá. Se Deus fosse olhar para mim e para você é o seguinte, olha, no dia em que você conseguir me obedecer de forma perfeita, eu te salvo, esquece. Por isso foi necessário Cristo, para que Cristo obedecesse no seu lugar. E ainda assim, morresse para pagar o preço do teu e do meu pecado. Por isso que em Efésios 2, 4, 9, agora sim, estou acabando. De 4 a 9, olha o que Paulo vai dizer. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Veja só, o que foi que motivou Deus a salvar você e a mim? Paulo está dizendo, por causa do grande amor. Ele não está dizendo, olha, porque o Douglas conseguiu, porque o Donizete conseguiu, porque o Edilson conseguiu, porque o Gersine obedeceu. Ele não está dizendo, olha, porque aqueles irmãos, porque aqueles meus filhos ali da igreja em Pitangueiras cumpriu com a minha lei, por causa disso eu vou salvá-los. Paulo está dizendo, por causa do amor com que nos amou, quando ainda éramos rebeldes. E a confirmação disso é a sequência do texto. Paulo diz, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados. De um lado Deus, amando incondicionalmente. Do outro lado você e eu, mortos em delitos e pecados, incapazes de responder a esse amor de Deus. Incapazes de fazer algo que conquistasse o favor dele. Ele amou. Deus aqui transbordando amor e graça. Você e eu aqui, mortos em delitos e pecados, completamente dependentes do favor desse Deus. E Paulo continua. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus é o mesmo. O seu favor para nós sempre foi concedido, sem merecimento dos homens. Isso é o significado da palavra graça. Paulo quer levar os Gálatas a lembrarem quem é o autor e consumador da salvação deles. Irmãos, as implicações práticas disso aqui, agora sim, para a gente acabar. Paulo está convocando os Gálatas a uma reflexão. E isso aqui é muito importante para a gente aprender algumas coisas. Fica ligado nisso aqui, porque esse aqui é o momento em que você vai anotar as questões práticas para sair praticando aí. Tá ligado aqui, Douglas? Vamos lá então. Paulo leva aquela igreja à reflexão, e foi isso que a gente fez aqui. Nós respondemos as perguntas que Paulo fez, com isso a gente refletiu no seu questionamento. E aqui, nós aprendemos a necessidade, irmãos, presta atenção nisso, precisamos gastar tempo com a palavra de Cristo que temos aprendido nesse lugar. O que você faz com aquilo que ouve do púlpito da tua igreja? Paulo está levando uma igreja a refletir, porque eles estavam se comportando como enfeitiçados que já tinham se esquecido. Será que o que sai do púlpito da tua igreja é algo que ocupa apenas esse ambiente litúrgico aqui? Ou é algo que faz com que você reflita durante toda a semana, a fim de viver aquilo que você aprendeu? 4 conselhos práticos aqui. Primeiro, irmãos, tenha o excelente hábito de anotar as pregações. Se você não consegue anotar enquanto está acontecendo a exposição aqui, assista depois em casa. Você já percebeu que o objetivo aqui é tentar expor de forma muito clara para você, com as divisões do texto, tudo bonitinho para você enxergar o que está sendo ensinado através de cada versículo para você pôr em prática. Então tenha o excelente hábito de anotar aquilo que é falado aqui. Para quê? Para você ter um caderno de anotações? Não! Para você gastar tempo refletindo naquilo que aprendeu depois. Porque é assim que a gente aprende. É assim que a gente digere, que a gente fica ruminando aquilo que saiu do púlpito.
a menos que você não tenha certeza de que aquilo que está saindo do púlpito seja a palavra de Deus para a tua vida. Segundo, gaste tempo estudando o que você anotou. Em oração, pedindo auxílio do Espírito Santo. Tudo isso que você absorveu da mensagem, reflita. Paulo está ensinando, reflita, e Deus te dará discernimento. O instrumento que Deus te deu para ter discernimento da revelação é o exercício da reflexão. Ou você também acredita que você vai dormir e vai sonhar, Deus falou comigo, pronto, você nem lê a Bíblia, olha que coisa fácil. Abre um parênteses aqui, eu conheci certa vez um pregador, perguntando para ele, como é que você faz para preparar suas mensagens? Eu durmo. Deus traz tudo no sonho. Aí o indivíduo de repente come um hambúrguer estragado, tem um pesadelo, vai pregar o quê? Vai pregar o quê para a igreja? Paulo leva os cristãos a refletirem na palavra que eles ouviram. Refletir aqui é gastar tempo com aquilo que aprendeu. Pega o que você anotou, pega o que foi pregado, gasta tempo, e dedica a tua mente, o teu coração a ruminar aquilo. Irmãos, esquece, não existe vida cristã quando aquilo que é falado aqui fica aqui. Terceiro, mantenha a mensagem central do Evangelho sempre viva nos seus olhos: Cristo crucificado. E responda as seguintes perguntas: o que a vida de Cristo tem a ver comigo? O que significa dizer que Cristo viveu 33 anos em meu favor? Responda o seguinte: o que a morte de Cristo tem a ver comigo? O que significa dizer que aquele sacrifício foi em meu favor? Terceiro, o que a ressurreição de Cristo tem a ver com a minha vida? Por que aquela ressurreição foi em meu favor? Responda essas perguntas. Isso é viver de forma evangélica? É ter implicações muito claras da vida, da obra de Cristo Jesus no seu e no meu dia a dia. Isso é algo, irmãos, que para cair para o coração, olha só, para sair daqui e vir para cá exige dedicação. Por fim, você só vai ampliar a comunhão com o Espírito Santo quando ampliar a comunhão com esse livro. Efésios 5,18. Sejam cheios do Espírito Santo. Colossenses 3,16. Sejam cheios da palavra de Cristo. Paulo está dizendo para mim e para você: não existe homem cheio do Espírito Santo vazio de palavra de Cristo. Desconfie de todo aquele que se diz cheio do Espírito Santo, mas é biblicamente ignorante. Quero te convidar a baixar teus olhos, baixar tua cabeça, fechar teus olhos. Teremos um tempo de oração.